Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo. Vamos dissecar um pouquinho do que a gente falou ontem na live, a questão aí da desmentida do Pedrinho também, né? Sobre a SAF do Vasco. Mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo. E vale lembrar, dia 21 de agosto, aniversário do Vasco. Hoje o Vasco completando 126 anos. O Vasco é minha vida, é minha história, é meu primeiro amigo. Então hoje o Gigante da Colina completa 126 anos. Inclusive hoje tem show em São Januário, que será transmitido pela Vasco TV. Muito feliz e tomara, né, que eu sei que não é do feitio do Pedrinho, de falar de presente de aniversário, tomara que a gente tenha um presente de aniversário, um novo reforço anunciado, um reforço aí, como é que a gente pode dizer, para a zaga, né? E a gente já vai falar mais também sobre reforço. Antes de começar, eu peço para vocês que soltem o dedo no like e se inscrevam no canal, que isso ajuda muito a gente a continuar crescendo. E vale lembrar, né, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui no nossa descrição, tá? O link para a rifa do TM News. Como a gente já falou, a gente foi processado por um clube de São Paulo, tá? Não vou dizer qual é, mas a gente foi processado por um clube de São Paulo e teremos que pagar um valor a eles, um valor alto, quase R$ 2.000. Então, estou fazendo essa rifa aí para quem quiser ganhar no Pix R$ 250. Detalhe, no dia vai ser feito aqui, tá? O sorteio da rifa, dos números, serão postos todos os números, será feito todo o sorteio ao vivo, tá? E eu vou passar o valor também ao vivo ao vencedor da rifa. Então, R$ 250 no Pix, o número é esse que está aparecendo aqui embaixo, 1698-1115-600. Esse é o Pix e também é o número do celular. Quem quiser entrar em contato comigo, é por esse número aí, só mandar lá e a gente conta com o apoio de vocês aí nesse momento. Já falei, nunca vou ficar pedindo Pix aqui, nunca vou ficar pedindo superchat, mas se for para oferecer alguma coisa em troca, eu tenho minha consciência limpa, né? Porque eu não acho legal canal que fica pedindo Pix, fica pedindo superchat para ler para alguma coisa. Nunca fiz isso, nunca farei isso, mas agora, nesse momento, estou oferecendo alguma coisa em troca para vocês. Quem puder também, não puder comprar, mas se puder divulgar, também ajuda muito a gente. Bom, gente, vamos falar de Vasco, vamos falar de tudo que está acontecendo. Vamos ter jogo contra o Atlético Paranaense com uma provável volta do Vegete, tá? Vegete volta ao time titular, provavelmente, já treinou essa semana, vem se recuperando, assim como o Maicon também deve voltar em definitivo para o time titular. Eu não sei, porque tem tanta gente que pega tanto no pé do Maicon, eu sei que ele passou por uma má fase ali, mas no geral o Maicon vem tendo bons resultados, o Maicon vem tendo aí boas atuações, e hoje eu não tiro o Maicon do time, tá? Hoje eu não tiro o Maicon do time. Eu coloco o Maicon como titular junto com o João Vitor hoje. Mas a gente sabe que precisa sim de mais um reforço. Então, o provável time titular para o próximo jogo do Vasco deve ser: no gol, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Piton, Hugo Moura e Cocão. Lá na frente, o Payet com David, Adson e Vegete. O David deve continuar. Eu queria muito ver o Emerson Rodrigues, queria que o Vasco testasse mais o Emerson Rodrigues. É uma contratação que pode ser muito eficiente para a gente. Gosto do Emerson Rodrigues, tá? Acho um bom jogador, porém ainda não foi testado. E a gente vai contratar mais um ponta, né, para esse setor, o que eu acho completamente desnecessário, que é esse Jean Silva aí. Eu particularmente vi alguns lances dele, mas Jean Menezes, perdão, né, Jean Silva, Jean Menezes. No Toluca ele saiu do León para o Toluca, joga no futebol mexicano. O Vasco vai oferecer um contrato de 2 anos, com uma cláusula de mais 6 meses, caso ele cumpra algumas metas. No Toluca, ele tem 89 jogos, 15 gols e 17 assistências. O Vasco vai pagar quase R$ 10 milhões nesse jogador. Eu acho um valor muito alto. Eu acho que o Vasco poderia buscar outros jogadores por esse valor, principalmente na questão, né, de zagueiro. O Vasco hoje precisa urgentemente de um zagueiro e de mais um atacante para fazer frente ao Vegete. Agora, eu espero, tá, que o Pedrinho haja com muita certeza, seja certeiro nesse mercado.
o Pedrinho ontem confirmou que vai atrás, além do Jean Menezes, de mais jogadores. Ele já falou que tem negociações em andamento, tem negociações que os jogadores não responderam, tem negociações que melaram. Então, ele foi ontem, após o sorteio da Copa do Brasil, em uma entrevista, ele deu essas informações. Ele passou aos jornalistas isso. Então, a gente espera aí que realmente tenha um novo zagueiro. Por quê? Porque hoje o Vasco precisa. Com todo respeito ao Léo Pelé, pela pessoa, mas o profissional é horrível. O Léo Pelé, todo jogo, faz alguma coisa errada. Todo jogo entrega. Todo jogo está mal posicionado. Então, não tem como defender. Erra passe, erra posicionamento, marca fofo. Então, sim, o Léo Pelé hoje é um jogador completamente dispensável no Vasco. Podia até tentar negociá-lo, tem contrato até o final do ano que vem. Tenta negociar no começo do ano, então, para se livrar do jogador, assim como tem que fazer com o Rojas. Mas o Vasco, então, como também disse o Pedrinho na tarde de ontem, tenta reduzir a folha salarial. Lembrando, Vasco e Atlético Paranaense vão se enfrentar na segunda-feira, provavelmente. Agora a gente tem que ver quantos serão os dias da Copa do Brasil. Depois vai enfrentar de novo o CAP e fecha o jogo, a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense de novo, jogando em Curitiba. E espero, né, que já tenhamos a volta do Coutinho. A gente deve ter a volta do Coutinho já na próxima semana para esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Em questão de saída, né, o Galdames está muito próximo de São Lourenço, que ontem foi eliminado pelo Galo na Copa Libertadores, algo que não acredito que vá complicar, mas algo que possa até ajudar nessa saída do Galdames. O time pode pensar que deve se reforçar e o Galdames ser esse jogador. Sobre venda da SAF, tá, gente? Tudo que aconteceu ontem, a gente até fez uma live sobre isso ontem, mas eu sei que não é todo mundo que consegue ficar 1h30, 2 horas assistindo um vídeo, uma live. Então vamos falar aqui sobre a venda da SAF do Vasco. Tá? O Pedrinho criou um conselho específico para tratar da venda da SAF e o Vasco foi ouvir investidores em Nova York, além de ter uma reunião lá nos Estados Unidos com a ECAP, que hoje é quem comanda a 777. Lembrando, Josh Wander, Steve Pasco, esse pessoal já não existe mais dentro daquela empresa, que deve se encerrar assim que eles acabarem com os trâmites legais da 777 Partners. Esse representante não faz parte do Vasco, é um profissional muito gabaritado do mercado que o Pedrinho contratou para que ele possa, né, fazer esse meio de campo com a ECAP e também ouvir os investidores que estão lá nos Estados Unidos. O Vasco foi ouvir e ouviu investidores dos Estados Unidos. Agora, não temos mais informações, por enquanto, sobre isso. Tá? Mas a gente sabe que o Vasco ouviu investidores lá no ZEUA, lá nos Estados Unidos. Então, na questão de fechar com alguma empresa, o Pedrinho quer ver qual investidor se encaixa mais com o perfil do Vasco. Não é só questão de dinheiro, mas também uma questão de projeto. Então, a gente tem algumas empresas aí negociando com o Vasco, tá? O Pedrinho vai olhar o dinheiro também e vai olhar o projeto. Se o projeto do A for melhor que o projeto do B, então ele vai no projeto do A, mesmo que o B tenha mais dinheiro. Mas isso tudo será discutido nos próximos meses e tem aí a possibilidade de acabar até outubro, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E o Pedrinho vê com bons olhos, sim, o fundo árabe, porque o desenvolvimento da Europa e do mundo, dos times deles, é um principal motivo da preferência do Vasco. Agora, porra, Thiago, mas o Pedrinho desmentiu ontem, o Pedrinho falou que é mentira, é lógico que ele falou que é mentira. Eu já sabia que ia vir isso ontem. Até comecei a live de ontem dando risada, né? Porque eu tinha certeza que ia acontecer isso. Na hora que saiu a bomba, né? Porque a gente deu essa notícia lá no dia 8 de agosto. Mas quando realmente repercutiu, que foi com o Fábio Azevedo e com a Rádio Tupi, né, ninguém dando os créditos a nós, mas tudo bem. Na hora que repercutiu isso, eu tinha certeza que ontem, no sorteio da Copa do Brasil, seria feita essa pergunta ao presidente. E eu sabia que a resposta dele seria ou que não tem nada, ou ia tentar despistar, mas eu sabia que ele não ia confirmar que tinha essas negociações. Por quê? Primeiro que ele se protege. Outra, ele ia causar um alvoroço gigantesco. Imagina ele fala, tem negociações com o fundo árabe, estão avançadas e a gente pode fechar com eles até outubro. Porra! Aí a galera ia ficar um alvoroço. Poderia pegar mal com o fundo árabe, porque já está revelando detalhes de uma negociação que ainda não está finalizada. E outra, se der problema, cai nas costas do Pedrinho. Então, se acabar não dando certo as negociações, ele vai ficar marcado como o cara que perdeu o fundo árabe. Então, para ele também é melhor falar que não tem nada, tá? Mas a gente sabe que tem sim, tá?
eu já até fiz uma análise sobre o que o Fábio Azevedo falou, já que repercutiu tanto. Ele falou que o novo parceiro do Vasco precisará assumir o contrato anteriormente firmado com a 777 e desembolsar uma quantia que pode chegar a R$500 mil, englobando o valor já aportado e correções. Eu não confirmei isso, tá? Não estou falando que o Fábio está errado, nem que eu estou certo. Só que as nossas informações não batem. O que eu apurei foi que o contrato com a nova SAF será refeito, aquele contrato com a 777 será rasgado, tá? Então, o contrato será refeito com o novo investidor. E cadê aqui? Tá? Então, o contrato será refeito com esse novo investidor. E o Vasco, tá? Cadê? O contrato será refeito com o novo investidor, mas os valores ainda não foram acertados, os valores da venda, tudo isso ainda não foi acertado entre Vasco e esse novo investidor. Ele também falou que o aporte em setembro de 200 milhões falou que tem que ter um aporte em setembro de 280 milhões e 120 milhões em 2025. Eu também não confirmei isso. Não ficou determinado, tá, os valores a serem aportados. Ao que tudo indica, vai depender da necessidade do Vasco na próxima janela. Essa janela não vai rolar dinheiro. Na próxima vai. E aí vai depender muito do Vasco, de quais as necessidades do Vasco. Por exemplo, o Vasco vai precisar contratar um atacante. Vai ser contratado fulano. Vai negociar. Assim que fechar, vai mandar para o Fundo Árabe os valores, por exemplo, para o novo investidor. Estou falando Fundo Árabe aqui como um dos casos, tá? Vai mandar para o novo investidor e eles vão aportar esse dinheiro. Vai aportar dinheiro para a SAF, tá? Para o Vasco, para o futebol e para contratações. Então, serão 2 aportes diferentes que podem bater aí mais de 500 milhões. E será, logicamente, posto um teto de gastos. Vocês podem gastar em contratações X. Agora, as contas da Vasco SAF será gerido por nós aqui e a gente vai resolvendo. O tanto de dinheiro que esses caras têm seria uma boa eles já matarem todas as dívidas do Vasco, tá? Ele falou também, tá, o Fábio Azevedo, que gestão financeira pelos árabes e gestão esportiva com o Pedrinho. Há sim essa possibilidade, tá? Porém, é um ponto de discussão e pode haver uma divergência crucial para o fechamento, caso o Salman, o Mohammed bin Salman, aí, o dono do Fundo Árabe, queira colocar alguém de sua confiança. Então, seria aí necessário achar um meio termo. O Pedrinho também tem participação, tudo mais. Aí, vale lembrar também que o Pedrinho é o presidente do Vasco, está presidente do Vasco. Então, vai colocar o Pedrinho como gestor esportivo? Você vai colocar não o Pedrinho, você vai colocar o presidente do Vasco. E o Pedrinho não é presidente vitalício. A gente tem que pensar muito nisso também, tá? Ele também falou que tem a confirmação da venda possivelmente em outubro de 2024. Mais ou menos isso, tá? Há uma expectativa que as tratativas se encerrem até setembro. Porém, não há pressa, principalmente pela parte do Vasco, para fechar o negócio. O Vasco está tomando os mínimos cuidados nessa venda da SAF para não acontecer o que aconteceu com a 777. Mas sim, há negociações, o Pedrinho não iria expor isso, tá? Assim, de graça. Então tem sim possibilidade da venda fechar em outubro. A gente também já disse isso. Alguns dias atrás, a gente trouxe essa informação também em uma live. Também está na briga pelo Vasco a FSG, fundo que gera o Liverpool, tá? Também tem conversas, mas nesse momento quem está mais avançado é o Fundo Árabe. Também já tínhamos informado sobre o interesse do outro grupo, V Sports, fundo que gere o Aston Villa. Além desse fundo, a Crefisa também briga por fora. Eu falei isso ontem, vou repetir. Se fosse para botar um G4 ali dos participantes da SAF, né, dos times que querem a SAF, eu colocaria em primeiro lugar o Fundo Árabe, em segundo lugar a FSG, em terceiro lugar o Aston Villa e em quarto lugar, com menos chances de fechar a Crefisa. Mas esses aí são os principais nomes que podem vir para o Vasco. Galerinha, só para lembrar, esse número aqui é da rifa, tá? Um número R$10, 3 números 25. A gente levou um processo de um clube de São Paulo, mas a gente está correndo atrás aí. Logicamente, nunca vou pedir Pix para vocês, tá? Não vou pedir Pix para vocês, mas estou oferecendo uma coisa em troca. E vale lembrar, tá? Vai ser feito ao vivo o sorteio do número aqui. E eu vou transferir diretamente o dinheiro para a pessoa, tá bom? Gente, muito obrigado. Mais um vídeo para conta. Peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente. Aniversário do Vasco hoje. E, tá, 6h30 da tarde, tem mais vídeo, tem mais live com o TM News. Te espero aqui daqui a pouco. Deixa o like, se inscreve no canal e daqui a pouco estamos de volta.